Boa noite, estamos com mais um programa Liberdade de Expressão. Lembrando que esse programa é transmitido por rádio e TV online através da Direct Wi-Fi, a internet mais rápida e segura da região. Se você quiser contratar o serviço da empresa Direct Wi-Fi, entre em contato no 3677-1766. Lembrando que esse programa é dirigido por Cláudio Campos e a multimídia de som comandada por Rafael Ledrix e apresentado por essa pessoa que vos fala, Rafael Vazelli. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Prazer tê-lo de volta aqui. Temos aí. Muito bem, antes de iniciarmos, gostaria de anunciar que no próximo dia 12, 13 e 14 de agosto, Campo Magro vai sediar a primeira festa do peão de boiadeiro, apoio da Prefeitura Municipal. Vamos ter diversos cantores sertanejos, atrações nesse período. Está aqui a divulgação do evento. Caso você tenha interesse, entre em contato com a Prefeitura aí. Na sequência, vamos soltar mais informações sobre o evento. Primeira festa do peão de boiadeiro de Campo Magro. Legal. Nossa pauta é bem grande hoje, então vamos começar. Primeiramente é o seguinte, falando de Curitiba. A gente teve aí uma aliança entre o Rafael Greca e o Luciano Dutti. Muitos acham que essa aliança aí vem para encorpar mais aí a possível candidatura do Greca, e outros acham não, o Luciano vai mais tirar voto do que agregar pro Rafael Greca. E temos aí o Gustavo Frutti, que está conversando aí com o Requião Filho, que pode ser que tenha uma composição, e daí temos o Nelly Prevot, que vem mais atrás, tem o candidato do PPS, que provavelmente vai fazer uma aliança. Temos o PSOL, a Xenia Mello. Qual que é a sua análise sobre Curitiba? Bom, na verdade, eu acho que o Greca leva essa eleição, né? Até porque ele tem mais carisma, ele é uma pessoa... O Gustavo é muito frio, assim, e essa aliança com o Requião, eu acho que não vai ser muito boa, né, com o Requião Filho. E essa última pesquisa que saiu aí do Paraná Pesquisas, coloca ali o Greca e o Luciano, o Greca e o Gustavo em empate técnico, o Greca na frente e o Requião Filho com uma intenção de voto considerável. Você acha que é viável a candidatura aí do Requião aí para fins de êxito na eleição? O Requião Filho, na verdade, o pai dele está queimando muito ele, queimou muito ele com esse problema de defender a Dilma, de atacar o Sérgio Moro. Acho que isso aí em Curitiba do Sonho pegou muito mal, né? Mas eu ainda acho que no palanque o Greca é muito melhor, né? E o Nelly Prevot, o que você acha? Não sei, não faz muita coisa, não. Então, tá mais ali para aparecer e fazer vereador, acho que nem acho que não, isso não. Eu acho que é Greca mesmo e Frutti. E outra pergunta que chegou aqui do Marcelo Pereira Machado, como já falamos. Um abraço, Marcelo. Ele mandou um WhatsApp aqui hoje, fazendo uma pergunta aqui, e tem uma pergunta para você. Daí já vamos falar um pouquinho de Tamandaré, a gente vai e volta em Tamandaré. Que você, para o Claudomir, ele atacou tanto a gestão passada e agora está do lado da mesma. Ele, como formador de opinião, você vê diante desse caso tão comum entre a política tradicional ou a política dos mesmos. E já emenda uma outra pergunta, no sentido, se você acredita ou não que o povo tem memória curta. Bom, boa noite, Marcelo. É o seguinte, eu não ataquei a gestão passada. A gestão passada eu ataco até hoje. Acho que se você está falando da gestão de... Eu não ataco o Aldinei Siqueira como pessoa, porque... Ele falou do Wilson, nunca faz. O Wilson, eu critiquei muito o Wilson em algumas coisas, entende? Mas se você comparar as administrações, essa foi escandalosamente ruim. Então, você tem que ver o que é melhor para Tamandaré. Eu critiquei algumas coisas, como eu critico alguns candidatos que eu votei. Isso é normal para uma pessoa que é formadora de opinião, você criticar alguns trabalhos que não são bem feitos na sua lógica, né? Então, essa é a minha ideia. Eu posso votar, porque eu sou um cidadão que escolhe, mas se a pessoa fizer uma coisa ruim, é claro que eu vou criticar. Eu votei no Wilson Goinski nos dois mandatos dele. Eu acho que é isso, né?
que ele queria perguntar. Em relação à questão do povo, se você acredita que o povo tem memória curta? Na verdade, o povo se divide muito. Tem 10% que tem um senso crítico apurado, que pensa, tem lá uns 10, 25%, não sei, que se vende, que não está nem aí. Então, na verdade, você não pode colocar o povo inteiro numa bolha e dizer que todo mundo tem alguma coisa, entende? Eu acho que o povo é o seguinte, o povo a maioria, ela defende e vota conforme os seus próprios interesses. O candidato que apresentar a melhor proposta para a maior parte da população, ele vai receber a maioria dos votos, é isso. Tanto que, questão nacional, o Lula, a Dilma e o Fernando Henrique, eles tiveram votos das mesmas pessoas. A pessoa votou no Fernando Henrique, depois ele votou no Lula, são a mesma pessoa. Não existe um nicho de mercado, um nicho de votantes que só vota numa ideologia, né? Muito bem, aproveitar, nosso convidado chegou, o Leonardo Rocha, pedir para ele já se abancando aqui no nosso estúdios, e vamos falar aqui em relação, você disse que você votou no Wilson nas últimas duas eleições, nas duas vezes que ele se elegeu, né? Que ele foi prefeito. Mas você aprovou ou não o segundo mandato dele? Então, o primeiro mandato foi melhor, o segundo foi um pouco, né, não foi lá, foi meio aquilo que eu esperava, né? Mas existem várias dificuldades que eu não acompanhei porque eu não trabalhei nas administrações. Eu nunca tive cargo comissionado, não pretendo ter, mas não pretendo ter, entende? Eu vivo do meu trabalho, do trabalho que eu tenho como blogueiro e também na construtora do trabalho lá, eu faço compras, né? Muito bem, boa noite, Leonardo. Boa noite, satisfação estar aqui mais uma vez com vocês aqui, desculpe o atraso aí, mas vamos lá. Falamos de Curitiba rapidamente, vamos passar a perguntar a sua opinião. A gente teve aquela aliança do Greca e Dutti, Luciano Dutti, tem o Gustavo Frutti, que é o atual prefeito, tem uma conversa com o Requião Filho, está sendo discutido dentro do PDT, o Requião Filho como um possível vice do Gustavo. Nele Prevô, o PPS com a candidata, tem pré-candidato através do Rubens Bueno, e tem a Xenia Mello. Dentro desse quadro aí, como que você, tendo em vista essa última pesquisa que teve ali do Paraná Pesquisas, que apontou lá o Greca em primeiro lugar, dentro da margem de erro de empate técnico com o Gustavo, e o Requião uma boa intenção de voto aí. Com uma pequena crítica, é bom registrar, do PSOL, pelo Bernardo Piloto, que na espontânea foi mencionado o nome da Xenia. Daí na pergunta estimulada eles não colocaram o nome dela. É uma falha, né? Eu chego a dizer até que é um absurdo, né? Porque ela é o candidato, todo mundo sabe, será candidata, é pré-candidata. Tem representatividade, tanto é que foi mencionada na espontânea, e o Instituto não colocar o nome dela na estimulada é absolutamente incompreensível. Um cenário de polarização, né, doutora, você tem algo que modificou muito os cenários anteriores, né, porque elas estão dentro da margem de erro, essa avaliação possível. Tá? É lógico que a aliança do Rafael Greca com o Dutti, eventual apoio do Ratinho Júnior, isso daí deve agregar alguma coisa a ele. Tem muita gente que avalia que é um certo recalque, o próprio colega Márcio Carlos Manho lá, que é um recalque do fato do Greca já ser uma figura conhecida, ter sido prefeito. Então a tendência é que a votação dele, a partir do momento em que começa a campanha, diminua, mas é lógico que o Gustavo Frutti também é um indivíduo que é conhecido, a chance é que ele é prefeito. Então nesse tipo de lógica, você imaginaria que poderia também ter um decréscimo na candidatura dele. Quanto ao Requião Filho, eu não imagino assim, qual o ganho político dele deixar de ser deputado estadual para ser vice-prefeito de Curitiba. Né? Eu acho que assim, politicamente ele já está num cargo superior ao cargo. Mais com a intenção de voto que ele está apresentando nas pesquisas. Exatamente. Né? Seria só algum tipo de acordo extra para 2018. Né? Para 2018, exatamente. Poderia ser nesse sentido, mas a política não tem muito porquê, né? É lógico que agregaria um setor do eleitorado do Requião, que é consolidado em Curitiba, não é nem dele. Acho que o pai dele também, ele teve um protagonismo ali na Assembleia que não é difícil de ter, já visto que o nosso quadro da Assembleia não ser lá essas coisas, né? Muito pelo contrário, para ser bem tranquilo aqui.
E ele, assim como o Tadeu Werneck, tiveram protagonismo, né, nos episódios absolutamente lamentáveis. O Tadeu Werneck também, pré-candidato. Vai ser provavelmente provável candidato. Enfim, vai conseguir ser candidato, né, ele sempre é ventilado, nunca vai. E o Neila Prevô, não acredito que ele viabilize, quer dizer, não sei, né, realmente há uma construção maior do que nos últimos tempos, é meio parecida com o Tadeu Werneck, ele sempre está colocado como candidato e não sai, mas eu acho que a possibilidade dele fazer algum tipo de acordo, aliança, ainda no primeiro turno é alta, até porque a candidatura dele não decolou, né, de 5%, coisa assim. 5%. É um cenário baixo, porque se espera, depende do que ele, né, espera da candidatura dele, não vai estar viabilizada a eleição. Mas às vezes, se ele quiser capitalizar politicamente de alguma maneira, enfim. Tudo bem, vamos chamar o Cláudio Campos ali falar sobre vamos eleger um município aqui, Colombo, Cláudio. O que você acha de Colombo? Beth Pavim, Helder Lazarotto, Rose Cavalli e o nosso amigo Adilson Batista falou que tem o Plínio do PMDB. Qual é a sua opinião? Boa noite a todos, em primeiro lugar, os nossos ouvintes e telespectadores. Boa noite, Claudemir Alves. Boa noite, Leonardo Rocha. Realmente é um prazer receber essas figuras aqui, que entendem tudo de política, né? Essa que é a grande verdade. O Claudemir tem um grupo com quase 13 mil pessoas em Almirante Tamandaré online. Olha só, ele foi na verdade, um dos que é Claudemir Alves, depois Bolsonaro, entre aspas, maquiavélico. E põe maquiavélico nisso. Mas na verdade foi um dos que realmente acreditou ali a nível regional, nós sabemos isso, acreditou na rede social e que realmente os números apontam a rede social como um veículo de comunicação de muito poder. Essa que é a grande verdade. E vai fazer a diferença sim nessas eleições para quem souber utilizar. Muito bem. Continuo, nós comentamos há um tempo atrás sobre Colombo. E eu continuo observando Colombo. É uma grande cidade, na verdade, que hoje vem se destacando, embora Beth Pavim tenha sua experiência e tudo mais, mas eu continuo, apenas a minha opinião, achando e apostando que Helder Lazarotto será o próximo prefeito. Você pode observar, vem se formando ao longo da caminhada um grupo forte, mais partidos se aproximaram, nessa onda e nesse vácuo do novo, do chega dos mesmos, Helder Lazarotto vem chegando de mansinho e vai levar essa. Mandirituba, vamos passar rapidamente aqui. Muito o atual prefeito, o Nildo Gelac, não deve concorrer à reeleição. Tem o Cartário, que por informações que eu tive parece que não vai concorrer, o Amarildo Fernandes, o Júlio do Sindicato, o Machadinho e o Lauri Palu. Olha, será que todos saem? Porque se todos saírem... O Nildo Gelac não sai, o atual prefeito não sai, já falou que não vai. O atual prefeito já não sai, né? Mas pelo que tudo indica e pelo que está acontecendo ali no cenário político de Mandirituba, Amarildo Fernandes. Você pode observar que tem grandes lideranças se aproximaram e ele vem com um discurso muito forte. É um dos nomes que mais agrega hoje, na minha forma de analisar e ver, mas Amarildo Fernandes pode ser sim o próximo prefeito em Mandirituba. Piraquara nós temos uma situação diferente. O PSOL oficializou o Beto Cunha como pré-candidato a prefeito. Não vai aparecer aí na relação que eu passei para vocês, porque eles entraram em contato avisando aqui. E o PRTB lançou o Valdir Negão também, pré-candidato a prefeito. Além desses dois nomes, nós temos o Marquinhos, atual prefeito, Gilmar Cordeiro, vereador, João Guilherme, ex-prefeito, Gabão, ex-prefeito. Gabão, pelo que está se circulando aí, não deve continuar a caminhada, deve fazer uma composição com o João Guilherme. E o Gil Lourusso também está analisando, provavelmente, que vai apoiar aí, provavelmente, o João Guilherme ou o Marquinhos aí, não? Tá nessa... Olha, eu estou vendo esse cenário ali está dividindo demais. Eu acredito que ali fica bom para o atual prefeito. Fica bom para o atual prefeito, inclusive tem uns nomes aqui, principalmente esse último nome que surgiu aí, dá a impressão que esse nome aí foi meio
arranjado, entendeu? Para pegar mais uns votinhos aí do outro lado, entende? Para dar aquela divisão mais interessante, e fica bom para o atual prefeito. Tem muitos lugares, na verdade, na região metropolitana, muitos lugares aí que quanto mais nomes saírem, quanto mais se dividir a oposição, melhor fica para a atual administração. Legal. Fazenda Rio Grande, Wozniak, Nassib, aliança com Marcos Ribas e Ricardo Miranda, continua firme dizendo que vai para a batalha. Ricardo Miranda é um jovem... Eu tive na rádio do nosso amigo lá, 98.3 FM, do Marcos Lemos, e ele falou que provavelmente o Ricardo Miranda vai vir forte. Fazenda FM, lembrando que tem uma excelente programação lá com o nosso amigo Marcos Lemos, todas as manhãs. Rodízio geral. Rodízio geral, exatamente. Das 9 às 10. Exatamente, já estivemos algumas vezes no programa lá, um abraço para toda a galera lá da Fazenda Rio Grande. A Rádio de Fazenda Rio Grande. A Rádio de Fazenda Rio Grande, exatamente. Tem uma grande audiência lá e inclusive temos espaço aberto. Sim, sexta-feira, a doutora Natália Guazelli estará lá falando sobre aposentadoria. Olha que maravilha. Muito bem, Fazenda Rio Grande, nosso amigo Wozniak, que sempre explorou rede social, meios de comunicação, diga-se de passagem, até um pouquinho demasiadamente, que agora vamos pegar no pé dele aí, porque tem já já existe possibilidades aí de o homem pagar umas multinhas aí meia generosa por se antecipar na sua campanha. Até falando da atual gestão, impressionante, é difícil vir um prefeito no mandato encarar a entrevista, né? Realmente. O Aldinei do Tamandaré não veio, o Campo Largo, o Afonso não veio, Fazenda Rio Grande, o prefeito não veio. O que será que acontece? A verdade é a seguinte, sentar aqui e estar à disposição do ouvinte para receber perguntas, para responder às perguntas e para dar uma entrevista aqui, não é para qualquer um mesmo. Realmente eu me enganei com alguns nomes, onde você leva, claro, todo esse know-how do programa, onde mais de 60 personalidades já sentaram nesta mesa, e diga-se de passagem, nomes de expressão a nível Paraná. Mas enfim, eu esperava que o Wozniak nos atendesse, até inclusive o Marcelo Pelanda, que é o seu assessor, em algumas vezes me respondeu no WhatsApp, não, ok, tranquilo, estamos juntos, vamos marcar e estaremos aí. Nada. Mas Fazenda Rio Grande, embora o nosso amigo Ricardo Miranda, grande empresário, jovem, já foi vereador, tem um nome de expressão na cidade, também vem com aquela coisa do novo, etc., ideias novas e tudo mais, está nesse vácuo. Mas acredito que depois da união aí de Dr. Nassib e o Marcos Ribas, não tem para ninguém. Dr. Nassib será prefeito. Dr. Nassib vai fazer, né? Dr. Nassib vai fazer, como ele mesmo disse. Claudemir, o que você acha dessa situação do atual gestor se esquivar ali para o enfrentamento em entrevistas, principalmente entrevistas, não aquelas entrevistas que é em jornal, daí você programa qual a pergunta e qual a resposta, principalmente em embates mesmo, ao vivo. O que você acha dessa situação? Por exemplo, o Aldinei Siqueira mandou o Tonhão aqui, meu amigo Tonhão, para fazer o trabalho aí, mas ele não quis vir. Eu acho complicado. Um político aparecer uma câmera, ele tem que ir lá na frente, né? É complicado. O Aldinei ele também não foi no debate proposto pela Bandeirantes, se não me engano ele também não foi, ele não quis ir, daí no fim não deu debate, né? Porque só o Sidney na época e o Gerson iriam comparecer, estavam pelo menos 3, a Dete não foi, não quis ir, e o Aldinei também não quis ir. Eu falei poucas vezes com ele na Câmara de Vereadores, mas realmente é complicado. Eu acho que se você propõe a administrar uma cidade, você tem que dar a cara. Tem que prestar conta, né? Claro. Né? E você não tem como prestar conta de um por um. É os meios de comunicação que você vai. Você não pode ter um gestor público, ele não pode ter um porta-voz, sempre um porta-voz quebrar o galho dele. Ele tem que ir lá também, né? Mas eu acho que nessa campanha, acho que ele
Ele vai para debate agora, vai, eu acho que ele vai. Qual que é a sua opinião, Leonardo, sobre essa situação aí? Olha, eu acho que... Até, por exemplo, em Curitiba, a Gazeta do Povo fez uma série de entrevistas com todos, só o Gustavo que não apareceu. Né? Eu acho que você falou, o doutor Claudemir aqui falou, está perfeito. Veja bem, o pressuposto da democracia representativa é que o indivíduo, que é o representante, preste contas, né? Aliás, inclusive essa ideia do accountability, da transparência, né? A pressão por transparência, se desenvolve, graças, como o Cláudio falou, muito as redes sociais, que são meios, não só as redes sociais, né? As novas mídias como um todo, né? A internet, que são meios que permitem esse tipo de prestação de contas. Por exemplo, por meio de um programa de TV, um programa de rádio, isso é uma forma de prestação de contas. Né? Você, de certa maneira, dialogar com a população, sobretudo através das possibilidades de interação, no sentido de receber as demandas da população e demonstrar o que você anda fazendo. Então, mas é uma perspectiva muito complicada mesmo aqui no Brasil devido a questões de cultura política. A ideia aqui, né, a ideia da política é muito personalista e a ideia que o indivíduo ele é quase que um proprietário do cargo que ele ocupa, sendo isso vem desde, né, do período colonial aqui no Brasil, fazendo com que o indivíduo não ache que deve prestar contas daquilo que ele está fazendo, né? Então, a gente observa isso em estudos empíricos, por exemplo, a gente está analisando meios de comunicação digital por parte dos partidos políticos, né, que é a minha linha de pesquisa. Tem uma dificuldade gigantesca em criação de instrumentos de interação e de transparência. Então é porque, historicamente, esse tipo de instrumento nunca foi utilizado. Então os indivíduos têm essa dificuldade. E também, né, como o Claudemir falou, eu não consigo entender muito bem as estratégias desses indivíduos, porque eles têm um canal. A gente sabe que a região metropolitana não demonstra tantos canais assim de acesso à informação, para o indivíduo, principalmente no período de pré-campanha, não querer aparecer, não querer utilizar desses espaços, é uma estratégia um pouco não convencional, né? Meio estranho você não utilizar os espaços para aparecer. É tudo com político, que é um microfone, uma câmera. Inclusive, todos os pré-candidatos hoje estão no meu grupo. Todos, o prefeito também, o Tonhão, todos eles estão no grupo lá. O cara não pode dizer que o Claudemir foi tirando, que tirou uns e deixou uns. Todos os pré-candidatos estão lá. Quiserem participar, é que tem gente que, pelo ego, não gosta de ouvir. Só que eu só tenho que fazer um registro por questão de justiça. O único prefeito que veio aqui foi o Luvanir Menegus. Isso é registro, né? Não é, a gente tem que falar a verdade, né? Então é importante a gente registrar isso daí. Campo Largo, vou chamar o Cláudio de volta aqui. Leonardo, o que você acha do Campo Largo? Nós temos o Afonso, Marcelo Pupi, o ex-prefeito Basso, Edson Basso, fechou com o Marcelo, e o Afonso vem lá com o eleitorado dele, o Udo, que foi o terceiro lugar na última eleição, fechou aliança. É uma eleição que provavelmente vai polarizar entre dois candidatos, muito embora o PSDC, através do Luiz Adão, diz que vai manter a candidatura. Qual é a sua opinião? Olha, eu acho que às vezes é um cenário diferenciado do restante da região metropolitana que vocês vêm colocando aqui, que é um cenário de polarização, é que é um cenário de uma eleição plebiscitária, né? É o fica, administração ou não fica. Fica com o Afonso, que enfim, né, veio ter mudanças de partido, enfim, tem um filho que é deputado também, estadual, enfim, tem uma base. Mas, pelo que a gente observa, tem um crescimento muito grande da candidatura do Marcelo Pupi, né, com uma composição muito interessante. Inclusive ele veio aqui, foi muito bem, né, na entrevista dele, dar os parabéns, vou dar um abraço para ele lá. É uma candidatura que parece que vem crescendo, vem ganhando corpo e deve, ainda mais com esse apoio, né, do Basso, né, deve incomodar. Nas pesquisas ele aparece em primeiro lugar. Aparece em primeiro lugar, tem um crescimento. Vamos observar agora, né, com a campanha começando de fato, se ele manter essa média, provavelmente deve... Campo Largo, sabe de alguma coisa? Não, eu conheço o meu amigo Luiz Adão, vou mandar um abraço para ele, mas ele lá o Luiz Adão disse que se não for ele, vai alguém no partido lá para batalha. O Luiz Adão, inclusive, é presidente do Fanático lá, né, do time de futebol amador aí também. Futebol amador, hein? Vou fazer o registro aqui. Rádio Dona Santa, 98.3 FM, Esporte, camisa 10, todo sábado, meio-dia, às 2. Apresentação em conjunto com César Silvério e comentários de Rogério Rocha e Leonardo Rocha, todo sábado, acesse lá. É um programa esportivo. Estamos aí há 3 semanas aí desenvolvendo esse trabalho, dando um apoio ao futebol amador. Cláudio, Campo Largo, qual que é a sua opinião sobre Campo Largo? Afonso ou Marcelo Pupi? Marcelo Pupi.
O Afonso correu, né? Primeiro lugar, não pelo fato dele não ter vindo na entrevista aqui, não é por isso, mas na verdade, até inclusive eu encontrei com o Afonso, com o prefeito Afonsinho, na Rede Mercosul, onde trocamos algumas ideias e tudo mais, mas ele me pareceu um tanto quanto nervoso, chateado com toda a situação. Tanto é que a entrevista foi bem tensa, mas ele é aquela figura polêmica e tudo mais. Admiro o prefeito. Uma pena não ter vindo ao nosso programa. Mas enfim, tem um detalhe interessante, principalmente com os antigos prefeitos. Aquele que já foi prefeito no passado, aquele que já está no seu segundo, terceiro, quarto mandato, sei lá. Eles esqueceram-se que mudou a forma de se fazer campanha. Não é mais como nos tempos antigos. A coisa está mais moderna. E diga-se de passagem, hoje você tem que inserir na tua campanha, hoje não está sendo valorizado o jovem, os adolescentes, esses jovens de hoje. Eu vou te falar uma coisa, essa galera tem uma velocidade na internet, uma velocidade com essas máquinas, com essa parafernália online de hoje, impressionante. Marcelo Pupi está apostando nisso. Marcelo Pupi está cercado de jovens inteligentes, uma moçada nova, que com dinamismo, que pensa para frente, mergulhou nessa questão online, vem com uma campanha diferenciada, ousada. E nós temos aqui como medir essa febre. Tanto é que nós medimos, doutor. Nós medimos e atingimos um pico excepcional quando o Marcelo Pupi esteve aqui, onde a sua equipe compartilhou via rede social, curtiu, e nós temos exatamente os média números. da nossa audiência, que já é considerável, né? Até respondendo um cidadão aí, DJ, não sei, o cara nem colocou o nome dele. Primeiro, esse cara vem aqui se apresentar, venha falar comigo, em vez de ficar DJ Nanico, vem aqui falar comigo, rapaz. Não vem ficar mandando recado por rede social, venha falar pessoalmente comigo, cara. Coloque o seu nome direito lá para vir falar comigo, não seja pau mandado dos outros aí, não. Mas normalmente, Nanico faz isso mesmo. Normalmente esses não colocam o nome nem a cara e por aí vai. Mas, só para finalizar aqui então, doutor, os atuais, essa eleição vai ser totalmente diferente. E está mais do que provado, e nós temos números. Quem não der importância para a rede social pode ser um ponto importantíssimo, ou de vitória ou de derrota. Depende de como ele vai utilizar. Se você tem materiais que você coloca na rede social que não dá repercussão nenhuma. Ninguém curtiu, mas coloque um vacilo para você ver. O que acontece? Ué, mas onde estava esse pessoal? Sempre esteve ali atrás da tela. Sempre esteve. Muitas vezes não curte, não compartilha, etc., porque não é conveniente ou não quer se expor. Mas existe um público enorme, que está atrás da tela, te observando. Inclusive o Nanico, né? Inclusive o Nanico. O cara teve um trabalho, cara, ele pegou quantas visualizações, fez umas 3 postagens, quantas visualizações, teve uns 10 programas cada um. Porra, o cara tá preocupado, né? Pra parar em casa e colocar uma postagem do trabalho dele. Realmente. Primeiro que ele colocou lá, tinha visualização que não era nem do programa, era só do bastidor do programa. O cara nem assiste direito o troço, não sabe nem escrever também, e vem encher o saco. Fica na sua, fica quieto aí, cara. Vamos fazer um intervalo.